Graça e paz, irmãos, tudo bem? Mais uma vez aí uma terça-feira, Estudo Bíblico 1. Estou junto aqui com os professores, a professora Ruth, o professor Diego. Vocês já devem estar começando a ficar bem acostumadinhos com a gente, né? Hoje acho que a gente está quase completando um mês. Falta só mais uma semana para concluir o mês de setembro. Acho que está sendo uma experiência bem legal aí para a gente, né? A gente está seguindo aí por uma série de temas bem bacanas, bem interessantes, temas aí de aplicação bem prática no nosso dia a dia. E hoje não vai ser diferente, a gente vai falar um pouquinho sobre autoridade e submissão. Semana passada a gente falou de coisas difíceis, né? Sofrimento, adversidade, mas hoje a gente vai falar de coisa boa, que é autoridade e submissão, e eu acho que vai ser bem legal, vai ser muito prático também. É um assunto que não se aplica só à igreja, à nossa vida na fé, mas se aplica à nossa vida pessoal, na família, se aplica também ao trabalho. Então, acho que a gente vai conseguir fazer uma boa reflexão aí no tema. Eu vou pedir para a Ruth começar aí, como sempre eu peço para um professor começar a oração. Hoje eu vou pedir para a Ruth orar para a gente poder começar essa aula de hoje, tá bom? Ok, oremos então. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, ó Pai, por mais uma oportunidade, Pai, que temos de aprender a tua palavra, Senhor. Senhor querido Deus, abra nossa mente, nossos corações, ó Pai, para que o Senhor fale conosco, Pai. E que essas palavras, ó Pai, sejam o nosso guia, Senhor querido Deus, de como nós comportar, Senhor querido Deus, diante, Senhor amado, de Ti, das pessoas, do nosso trabalho, Senhor. No meio onde vivemos, ó Deus, cuida de nós, cuida de cada um, Senhor amado, que está, Senhor amado, ouvindo, Senhor, esta aula, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Bom, vamos começar então. Como sempre a gente tem uma introdução, né, para a gente iniciar o tema. Hoje a gente vai falar sobre autoridade e submissão. Como eu comentei ali, a autoridade e submissão é algo que todo mundo tem, né, que lidar no dia a dia. É um tema muito prático. Dentro de casa a gente tem a questão da autoridade e submissão, o papel do marido, da esposa, o papel dos filhos. No ambiente de trabalho a gente tem também que lidar com autoridade e submissão com o chefe, com o líder, com o supervisor ou com alguém que a gente lidera diretamente, né? E na igreja também não é diferente, a gente lida com o pastor, com o líder ministerial, com o líder de departamento, que muitas vezes administra ou organizam as coisas da igreja, né? E quando a gente fala de autoridade e submissão, ela também envolve níveis e relacionamentos. Então, existem níveis de autoridade, níveis de submissão, né? E os relacionamentos também envolvem isso no dia a dia, tá? Tem um cara que é famoso, Henry Brandt. Eu não conheço ele, mas ele era uma referência do material que a gente tem preparado às aulas. E ele diz uma coisa bem interessante, que onde há duas pessoas, sempre há um líder. Eu já estudei algumas coisas e uma vez eu li um artigo, um texto que dizia que na ausência de um líder, sempre um novo líder se revela, né? Ou seja, se eu juntar um grupo de 10 pessoas e eu der uma tarefa, um líder se levantará. Se eu tirar esse líder e der uma nova tarefa, um novo líder das 9 pessoas restantes se levantará. E isso vai acontecer até que duas pessoas fiquem ali. Obviamente, quando tiver uma pessoa só, não vai ter um líder, né? Porque tem uma pessoa ali, só se ela liderar ela mesma, é difícil. Claro que um time de duas pessoas já começa a ser esquisito falar de liderança, né? Porque geralmente na dupla é muito mais fácil ter acordos e tomar decisões, mas quando a gente vai formando o grupo, é natural que esse grupo gere liderança. E quando a gente tem uma liderança, a gente fala sobre autoridade e submissão. E a autoridade e submissão, diferente do que a gente pensa, todo mundo só pensa na submissão da mulher, né? Principalmente quando a gente fala na igreja de submissão, já vem os irmãos engraçadinhos brincando que a mulher tem que ser submissa ao homem, né? Mas na verdade não é, tá? A submissão, a autoridade estão em todos os ambientes que a gente falou até agora. E o grande problema está em como a gente encara esse tema, né? Como a gente encara o relacionamento dessas palavras, autoridade e submissão, com os vários cenários que a gente encontra na nossa vida. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Muita gente ignora a autoridade e a submissão. Muita gente não respeita a submissão e a autoridade. E isso é um grande problema. Problema para aquela liderança e problema também da pessoa
que não tem conhecimento desse tema, e é sobre isso que a gente vai desenvolver nessa aula de hoje. Eu vou pedir para a Ruth, né, abrir em Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 7, para a gente poder contextualizar aí e começar o nosso tema, tá bom? Ok. Romanos 13, de 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para o temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Portanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que esteja sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Que texto, né? Vou abrir um parênteses aqui só. Você que está acompanhando a gente esse mês de setembro inteiro, se você não leu ou nunca leu a carta de Paulo aos Romanos, leia. Leia, porque essa carta ela é muito legal. Ela tem princípios. A aula passada a gente falou sobre sofrimento, lemos Romanos 8, inclusive, né? E agora a gente está de novo aqui em Romanos 13, está lendo aqui sobre um assunto bem importante. E aí, fechando o parênteses, voltando para a aula, esse texto que a Ruth leu, né, para te terminar a introdução, fala de duas coisas muito importantes. A primeira é: toda autoridade instituída, ela foi escolhida por Deus. E aí, gente, goste ou não goste você do nosso prefeito de Jundiaí, do nosso governador de São Paulo, do nosso presidente da República, goste você ou não goste do nosso pastor Júnior, goste você ou não goste do seu marido, saiba, esses são autoridades instituídas por Deus. Goste você ou não goste do seu chefe, ele é a autoridade instituída por Deus. E Deus espera que você ore por todas essas pessoas para que elas prosperem. E mais do que isso, Deus espera que você faça o bem para essas pessoas, para que elas também tratem você bem, né? E você cresça. Então, essa coisa de meu chefe é chato, eu trato ele mal, meu chefe é chato e eu vou fazer greve de não trabalhar e fazer o que ele pede, na verdade eu só vou acarretar para mim maldade, desobediência, coisas ruins, né? Então é importante lembrar muito bem dessas duas coisas. E os últimos textos que a Ruth leu aí muito importantes, né? Para quem tributo, pague os seus tributos, né? Para quem respeito, dê o respeito. Para quem honra, dê honra. A gente tem um problema, principalmente na igreja, né? A nossa liderança é uma liderança muito participativa, que se envolve muito com as pessoas, que tem uma certa intimidade. Com o tempo, as pessoas elas vão misturando intimidade com libertinagem. E aí elas acham que elas podem tratar o líder, o pastor, aquela pessoa que foi instituída por Deus, como ela trata qualquer outra pessoa. Enquanto que, na verdade, ela deveria tratar com muito mais respeito. Ela deveria tratar com muito mais honra. E muitas vezes não está tratando dessa forma, tá? Então, é importante a gente se atentar. Esse texto é muito rico, nós vamos trabalhar isso nos próximos slides na aula de hoje, mas eu queria reforçar esse tema agora, logo na introdução, para chamar a tua atenção da importância de assistir essa aula até o fim, porque ela tem alguns conceitos e alguns alertas muito importantes e que muitas vezes a gente está pisando na bola, a gente está pecando em algo aí que a gente tem que se atentar e tomar muito mais cuidado da maneira como a gente lida com essas coisas. Coincidência ou não, não sei se você acredita em coincidência, eu acredito em propósito de Deus. Recentemente eu tive um domingo aí com o Diego Garbim e nós falamos muito sobre isso, né, Diego? E preparando essa aula eu falei, uau, acho que o Senhor já estava falando com a gente lá atrás sobre esse tema e acho que vai ser um tema bacana para a gente desenvolver também, tá bom? Bom, vamos falar sobre autoridade primeiro, porque o tema fala de autoridade e submissão,
Então, autoridade é o direito que alguém tem de mandar e de ser obedecido. Existem diversos tipos de autoridade, nós vamos trabalhar esses tipos de autoridade nessa aula, mas o importante saber é, quem tem autoridade tem o direito de mandar. Geralmente essa pessoa conquistou esse direito, né? Existem várias formas de conquistar esse direito, tá? Mas o mais importante é, quando alguém conquista esse direito, as pessoas que são lideradas por essa autoridade, elas tendem, ou elas são levadas, ou elas têm a prática de obedecer aquilo que aquela autoridade solicitou, tá? Importante, somente Deus não precisou adquirir a autoridade. Ou seja, Deus nas suas condições, Deus com as suas características, o seu poder, a sua majestade, a sua grandeza, ou como falamos em aulas passadas, Jesus com o seu senhorio, né? Jesus que é o nosso Senhor, ele já tem a autoridade atribuída a ele. Todas as outras lideranças, elas adquiriram a autoridade de alguma forma, de alguma maneira e ao longo do tempo, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Bom, vamos começar falando da autoridade absoluta, né? Quem tem a autoridade absoluta e o que é a autoridade absoluta? Primeiro que quem tem a autoridade absoluta é só Deus, tá? Ele é a origem da autoridade. Todas as outras pessoas que têm autoridade hoje tiveram porque adquiriram essa autoridade que foi permitida por Deus. Por isso a Bíblia diz que toda autoridade é estabelecida por Deus. Ele permite, ele estabelece, ele coloca aquela autoridade naquele lugar e naquele posto, tá? Então, além dele, não existe uma corte de apelação, ou seja, eu não posso recorrer a ninguém além de Deus quando ele toma uma decisão. Por isso a autoridade dele é absoluta, tá? Então, quando eu digo autoridade absoluta, é uma autoridade que ninguém pode recorrer contra. É como se Deus fosse a última instância, né? Hoje em dia a gente fala muito do STF, né? A gente fala muito aí dessas penas de fulano vai ser julgado por formação de quadrilha, peculato, lavagem de dinheiro e etc e tal. E geralmente o cara vai lá, ele vai na primeira instância, ele vai na segunda, ele vai na terceira, e em última instância ele vai no Supremo Tribunal Federal. E aí no Supremo Tribunal Federal, o que é decidido lá não tem mais como recorrer, embora no Brasil isso, né, vamos dizer assim, não é tão bem assim, dá para recorrer ainda, mas é uma analogia para a gente entender que não tem muito para onde fugir. A mesma coisa com o Senhor, né? Aquilo que o Senhor decidiu, aquilo que ele julgou, aquilo que ele determinou, não existe nenhum grupo, nenhum comitê, nenhuma corte de apelação em que a gente possa recorrer. Como eu falei, né, ele não recebeu autoridade. Por que ele não recebeu autoridade? Porque ele é a origem de tudo e todas as coisas dependem dele. Logo, ele é a primeira autoridade e ele se tornou a autoridade absoluta. Então, toda vez que eu tenho um problema com a autoridade de alguém que recebeu de Deus, eu ainda tenho a oportunidade de recorrer para Deus. Mas se a decisão final foi do Senhor, já era. Ou como dizem nas gírias, perdeu o Playboy, né? Não tem mais como, não tem fuga, não tem escapatória. É aquela decisão, foi o Senhor. É tipo filho com a gente, né? O filho vem, pede para a mãe, e aí a mãe fala, ó, eu não vou decidir isso, quem tem que decidir é seu pai. A mãe ali, a primeira instância, joga para a última instância. Quando o filho recorre ao pai, não é não, né? Filho tem uma dificuldade para entender não, mas em casa a filosofia é não e acabou. Está determinado. Então, essa é a autoridade absoluta. Por enquanto, a Luísa não tem muito como recorrer para Deus, né? Então eu aproveito e uso da minha autoridade, mas um dia, certamente, ela recorrerá a outras autoridades, né? Ela vai amadurecer e vai percorrer aí por essa realidade que a gente tem hoje, tá? Bom, qual é o outro tipo de autoridade? É a autoridade delegada. Então, como a gente falou, são as autoridades que provêm, né, ou que vêm, são oriundas do Senhor, tá? Então, todos nós que em algum momento recebemos autoridade, ou todas as demais autoridades, demais pessoas que têm autoridade, elas têm porque o Senhor delegou essa autoridade para essas pessoas. Como eu falei na introdução, essa autoridade delegada, ela alcança as autoridades políticas. Então, em todos os níveis que a gente fala de autoridade,
a gente fala que essas autoridades políticas, seja do legislativo, do executivo ou do judiciário, são definidas pelo Senhor. E nós devemos respeitá-los, tá? Essa coisa de postagem no Facebook, fake news, postagens violentas, postagens denegrindo a imagem dessas autoridades, em tese, não deveriam ser de prática cristã, tá? Eu não estou dizendo que nós temos que concordar ou ser coniventes com decisões e práticas desses líderes, tá? Estou dizendo que sim, a gente tem que, como cristão, exercer a nossa vida política de forma a nós brigarmos pelos nossos valores e direitos. Mas isso não quer dizer que eu tenho que usar de armas erradas, né? Eu tenho que usar da oração, eu tenho que usar da abertura que esses mecanismos me dão. Mas eu não posso usar de uma forma a denegrir, a gerar fake news ou palavras pejorativas ou até críticas, porque dessa forma eu estou fazendo da maneira errada, não é da maneira que Jesus ensinou. O ideal é orar por essas lideranças e orar para que Deus dê sabedoria a elas e conduza elas pelo propósito que Ele tem e que seja o melhor possível para nós, tá? Quando a gente fala do lar, eu exemplifiquei já também, o pai é a autoridade do lar, foi ele que recebeu de Deus, né, essa autoridade. O marido, o cônjuge, ele é o responsável, o sacerdote, a autoridade. Então, no papel familiar, a gente sabe que o cabeça é o homem. Nem sempre o homem tem todas as habilidades para ser o cabeça, né? Às vezes tem homens que são mais pacatos, mais tranquilos, mais acomodados e não assumem a liderança do lar. Mesmo esses, é importante a gente ter clareza que a autoridade do lar é deles. E aí, meu irmão ou minha irmã, professores, alunos que estão nos assistindo nessa aula, paciência se uma mulher com grande potencial de liderança casa com um homem com pouca liderança, talvez escolheu mal. Talvez escolheu um perfil que achava que seria o melhor e não foi. E depois que casou, paciência. Vai ter que lidar com um marido mais tranquilo, mais pacato, com uma liderança menor. E vai ter que aprender a conviver nessa realidade respeitando a autoridade do marido. Isso é muito importante. Eu venho de um lar que, graças a Deus, aprendi com a minha mãe. A minha mãe sempre respeitou o meu pai, mesmo em momentos que, eventualmente, ele parecia estar errado, mas mesmo contradizendo, ela não deixou de dizer a opinião dela, não deixou de procurar o melhor, mas ela respeitou ele como homem do lar. Né? Eu tenho minha tia Magali, que é um grande exemplo também. O meu tio também a mesma coisa, ela sempre respeitou as decisões do meu tio, mesmo aquelas que eventualmente no momento não pareciam as melhores. Então, isso é muito legal, quando cada um entende o seu papel e entende a importância de respeitar a autoridade e a submissão. Tá? Da mesma forma, o patrão ou o chefe, né, de algum departamento, o supervisor, o líder ministerial, né, o líder ali do departamento, todas essas pessoas foram também escolhidas por Deus para liderar. Né? Então, isso é importante, mesmo que você esteja na liderança de um líder que você esperava dele uma energia maior, um perfil diferente, uma característica diferente. Enquanto ele estiver naquele papel, tem que ser no ritmo dele, tem que ser do jeito dele, porque senão você está desrespeitando esse conceito, né, essa lei espiritual, vamos dizer assim, de autoridade e submissão. Tem um exemplo muito legal, a gente não vai ficar entrando muito em exemplos, lendo muito da Bíblia, porque essa aula tem bastante conteúdo, mas é o exemplo de Davi e Saul, né? Davi tinha tudo para eliminar Saul. Davi teve oportunidades de matar Saul. Davi sabia que Saul queria matá-lo, porque sabia do risco de Davi se tornar um rei. Mas até a morte de Saul, e que não foi pelas mãos de Davi, Davi respeitou Saul como rei de Israel, mesmo sabendo que a unção do Senhor não estava mais sobre ele, mesmo sabendo que o chamado já tinha se acabado. Davi tinha o conhecimento da importância dessa lei espiritual de considerar e respeitar uma autoridade que foi instituída por Deus. Tá? Então, é muito importante que Deus, ele determina, ele remaneja de acordo com a sua vontade as suas autoridades. Nós vivemos no Brasil uma transição de autoridade, né? Nós há muito tempo ficamos numa autoridade de direita, depois ficamos muito tempo numa autoridade de esquerda
Isso confundiu a nossa nação e hoje nós voltamos para uma autoridade de direita, centro-direita, liberal, vamos dizer assim, e nós vivemos um conflito muito grande de polaridade. E as igrejas, ou a igreja brasileira, ela se mesclou também nessa polarização. Mas a igreja ela tem que estar do lado da autoridade que foi instituída por Deus, até que ela esteja nesse cargo, até que outro assuma esse cargo. Né? E é papel nosso orar, e orar para que o Senhor prospere quem quer que seja que esteja lá, mas que essa pessoa faça o melhor para a nossa nação. Bom, e existe também, a gente falou dos dois tipos de autoridade, perdão, e agora aqui a gente fala um pouquinho sobre como exercer a autoridade, tá? Então, a gente viu que a autoridade é quando uma pessoa, ela assume ou recebe, né? Quando ela se torna uma autoridade, e essa autoridade, ela, uma vez definida, e que pode ser de várias maneiras, né? O político recebe a autoridade pelo voto, né? Que é uma democracia. Quem recebe a maioria dos votos toma aquele cargo. Alguns, como militares, têm uma evolução ali de cargos hierárquica, né? Na família, o pai tem que casar e ter um filho para poder gerar autoridade sobre o filho. E aí fica a pergunta, de que maneira nós temos que exercer essas autoridades que foram estipuladas ou que conquistaram, né? Ou que chegaram nesse lugar de autoridade. A primeira coisa, eu até já vou pedir para o Diego adiantar, Filipenses capítulo 2, versículo 5, a primeira característica para a gente exercer é pela submissão. Olha que coisa legal, né? Aqui eu não estou falando de exercer a submissão, tá? Eu estou falando de exercer a autoridade. Então, vamos partir do princípio que um político ganhou por votos o cargo dele, um pai casou e teve filho e assumiu o papel de pai, um líder foi convidado pelo pastor para ser um líder, e assim por diante nos diversos cargos que nós conhecemos, né? Ou você, irmã, aí que passou num concurso público e conquistou um cargo aí de juíza, por exemplo, né? A melhor maneira de exercer autoridade é sendo submisso. O que quer dizer isso? É que o melhor líder, ou seja, o líder que melhor exerce autoridade, é o líder que aprendeu a obedecer. Gente, vocês não vão acreditar. No último churrasco, eu falei que eu estava com o Diego Garbim, a gente falou exatamente sobre isso. Não dá para ser um bom líder se eu não sou obediente. Líderes bons só se tornam bons líderes ou líderes excepcionais, líderes de sucesso, se eles aprenderam na formação deles ser obedientes. Líderes que, na sua história de formação de liderança, foram ou mantêm um perfil de desobediência e que não respeita a autoridade de quem está acima dele, jamais vai ser um bom líder. Olha que coisa fantástica. O próprio Senhor Jesus assumiu isso. A Bíblia diz que Jesus não procurou usurpar o lugar de Deus, mas ele respeitou que Deus era o Pai e que Deus estava no controle no momento que ele estava na condição humana. E ele obedeceu a Deus. Foi a aula que nós falamos sobre o senhorio de Jesus. Os irmãos devem lembrar sobre isso. A gente falou exaustivamente sobre esse assunto, né? Então, isso vale muito para a nossa autoridade em qualquer coisa que seja. Isso quer dizer que, vou dar até um exemplo de pai e mãe, né? Dificilmente você que é pai ou mãe, que está nos ouvindo hoje, vai ser um bom pai, uma boa mãe, se quando você era filho ou filha, você não obedeceu aos seus pais. Olha que coisa, né? Você vai naturalmente ter muita dificuldade com os seus filhos, porque você não passou pelo processo de obediência. E essa característica, sei lá se eu posso dizer que ela é espiritual, mas isso é uma coisa que transcende aquilo que a gente enxerga, né? Isso vai além daquilo que está visual ou palpável em nós, mas é uma coisa que meio que vai passando, tá? Acho que o Diego quer comentar alguma coisa, eu vi que você liberou o áudio aí, se quiser, fica à vontade, tá? Não, é para a questão da leitura bíblica, mas antes, você falou uma coisa, tá até no slide, é bem bacana, Alex. O melhor líder é o que exerce autoridade, é aquele que aprendeu a obedecer. O meu pai, ele serviu o exército, e ele fala que lá no exército tinha uma frase muito usada, que é assim: aquele que não serve para servir, não vive para servir, não serve para viver. Então é interessante esse conceito, porque realmente todos nós estamos embaixo de alguma autoridade, né? Algumas aulas atrás, lá atrás, você ainda falou, quando a gente comentava na questão
da submissão, e você falou da questão de termos dura serviço, né? Uma sociedade hoje, todo mundo é dono de si mesmo, todo mundo é chefe de si mesmo. É complicado a gente ver essa geração, né? E isso até dentro das igrejas, se submeter à liderança realmente. E aí se aplica bem. Se você não vive para servir o próximo, a grosso modo, você não serve para viver. Porque primeiro você tem que, algumas aulas também você falou, né? Que a humildade, ela antecede a, Honra. você falou, a honra, a Antecede a honra. humildade. Isso. É muito interessante isso daí também, quando a gente entende a nossa posição, né? Se me permite a leitura, que o Fica à texto vontade. ele é meio isso aí. comprido e a hora ruge. Eu me empolgo, eu esqueço, né, do que eu peço. Bom, como para não perder o costume, Bíblia, papel e caneta na mão, que a aula começou. Vamos lá. Filipenses 2, do 5 ao 11, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, o nome de que Jesus, que se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tem nem o que falar, né? É o exemplo clássico de Jesus, que foi onde a gente parou aqui nos comentários. Então, gente, não dá, né? Como eu falei, o melhor líder é aquele que sempre foi submisso. Quem não aprendeu a obedecer, não adianta querer mandar, né? Por quê? Porque não conquistou para si a autoridade. E a autoridade vinda de Deus, ela é amadurecida por obediência, por submissão. E eu não estou falando de grandes tarefas, tá, gente? Eu não estou falando de grandes trabalhos, eu estou dizendo de pequenas obediências, né? Obediências de quando o líder está ali orientando, explicando uma pregação. Se longe, né? O pastor prega, ele está nos exortando e ensinando. Se eu obedeço o que ele está ensinando, eu vou, de alguma forma, me empoderando para também ministrar a outros e esses outros obedecerem. Tem uma coisa que eu aprendi, é clássica, tá? Não dá para você mentir quando você é professor. Isso eu aprendi a duras penas dando aula para adolescente. Não adianta você dar aula para adolescente e falar assim, você tem que ler a Bíblia, se eu não ler a Bíblia. Você tem que orar, se eu não orar. Você tem que parar de falar palavrão, se eu não parar de falar palavrão. E mesmo que eles não vejam que eu não estou lendo a Bíblia, que eu não estou orando, ou não vejam que eu estou falando palavrão, existe algo no mundo espiritual, aí eu estou indo, né? Tô abstraindo, mas existe algo espiritual que acontece quando eu ministro sobre a vida de alguém. E se eu não vivo... Uma vez contaram uma história, nem sei se é verídica, né? Que o Mahatma Gandhi, uma vez, foi abordado por uma mãe que disse, olha, o meu filho come muito açúcar, precisa parar de comer. Fala com ele, por favor, para ele parar de comer. E aí diz a história que o Gandhi não falou nada para o menino. Foi embora. Semanas depois, o Gandhi voltou naquele mesmo vilarejo, sei lá. Foi na casa daquele menino e disse, menino, pare de comer açúcar. E aí a mãe falou, viu, mas eu te pedi isso há algumas semanas. Por que você não falou? E ele disse, olha, quando você me pediu, eu estava comendo açúcar. Então, daquele dia até hoje, eu parei de comer açúcar e eu decidi vir aqui orientar para o menino parar de comer açúcar, porque eu tenho que primeiro dar o exemplo para depois eu cobrar. Então, a gente vê líderes que... Eu acho muito triste, tá? Eu trabalho com liderança há muito tempo na igreja, desde 2004 eu lidero adolescentes, ou lidero algum ministério, e eu já passei por lideranças de líderes que são muito bons em mandar, mas são muito ruins de obedecer. Líderes que esperam uma fidelidade, uma lealdade dos seus liderados, mas que não o fizeram por merecer, porque não foram humildes, submissos e obedientes aos seus líderes, principalmente ao nosso pastor Júnior, tá? Então estou aqui sendo claro, líderes que não foram leais e esperam essa lealdade em troca. Então, isso é um aprendizado que todos nós precisamos ter aqui. E volto nos slides anteriores. Eu não estou falando só de liderança de igreja, eu estou falando em liderança familiar,
eu estou falando em liderança profissional, eu estou falando em qualquer lugar que você entre e que você tiver a oportunidade de se destacar como líder, como chefe, como supervisor, ou dentro de casa como pai e mãe, existe uma regra aqui que é: você quer exercer, você deve primeiro dar o exemplo e viver. Vivendo, você vai multiplicar isso para as pessoas que estão ao seu lado e isso vai ser bênção para a sua vida. Então, se você não aprender a obedecer, não adianta você mandar, porque isso quer dizer que você não está preparado. E para você se preparar, você vai precisar primeiro ter um trabalho de se tornar submisso, de ser obediente, de dar o exemplo dessa obediência, para depois sim você poder assumir esse cargo. Então, tem muita gente que procura, né? Mas que não consegue achar porque falta isso. Eu vejo na minha vida, eu acho que muito da autoridade que eu conquistei, seja ela no trabalho, seja ela na minha família, seja ela na igreja, ela foi uma autoridade muito voltada para a obediência e submissão. Os meus liderados dificilmente vão ter exemplos para dizer que eu não obedecia, eu não era submisso. Talvez vão dizer que eu criticava, porque eu sou muito boca aberta, né? Eu sou meio reclamão às vezes, mas eu tenho absoluta certeza que nunca ouviram de mim coisas assim negativas ou que procuravam, de alguma forma, prejudicar alguém através da minha crítica, mas era uma crítica procurando melhorar e questionando o que a gente podia fazer de melhor, pensando no todo, né? Então, é isso que a gente tem que ter, uma visão construtiva. Tem muita gente que tem uma visão muito destrutiva, negativista das coisas e que tende a só dificultar aquela liderança do que colaborar com ela, tá? Além de ser submisso, esse é o exemplo, né? Então, quando a gente fala de alguém que alcançou a autoridade ou que deseja alcançar a autoridade, essa pessoa tem que dar o exemplo. E, olha, não tem lugar pior do que ser pai e mãe nessa hora, né? Eu tenho um problemão na minha casa, que é a minha alimentação. Eu não sei se os alunos aqui dessa classe sabem. Se não sabem, eu vou contar a história. Eu não como legumes e verduras, né? Quando a Luísa tinha 2 meses de idade, era muito fácil tapear ela, né? Porque eu comia, ela não percebia, ela comia o que tinha que comer e estava tudo muito certo. E aí ela foi crescendo e agora a gente senta na mesa e aí a gente vai se servir. A Priscila faz tudo, né? Faz alface, tomate, cenoura, ovo, também não como ovo, feijão, também não como feijão. E aí começa a cerimônia da refeição, né? A Priscila monta o prato dela todo bonitão, colorido. Aí ela já começa a incentivar a Luísa também. E eu monto o meu prato, que muitas vezes é arroz. E arroz e um hambúrguer, arroz e uma salsicha, arroz e um bife. Essa coisa branca, né? Monocromática, né? Uma cor só. E a Luísa sempre pergunta: pai, você não vai comer mais? Né? Pai, o seu prato não está colorido. Então, vai ser muito difícil eu dar o exemplo para ela de comer, porque eu não sou exemplo para ela de comer. E a gente já tem percebido que, naturalmente, ela, às vezes, tem começado a ter aversão a algumas coisas, porque vê em mim. Inclusive, eu tenho mania de tirar a cebola do prato, né? Dizem que eu sou muito prato kids, né? E ela já começou também a observar o prato. Então, mesmo eu tentando disfarçar, como eu falei para vocês, tem coisa que não é visual. Como eu falei, é alguma coisa espiritual ou, sei lá, metafísica, né? Vou dar uma viajada aqui, depois o pessoal vai me matar com essa conversa, mas que passa de pai para filho, mas que tem a ver com isso que a gente está falando. Eu não posso um dia chegar para ela e falar assim: filha, você tem que se alimentar melhor. Porque não são as minhas palavras, mas vai ser o meu exemplo que vai falar mais alto, né? É como a gente fala, não é a nossa pregação, mas é o nosso exemplo que fala mais alto nessa hora, tá? Então, os nossos subalternos ou quem está abaixo de nós sempre vai esperar de nós o exemplo, não adianta. E a gente vai precisar buscar esse exemplo. Pedro falou muito sobre isso, Paulo falou muito sobre isso também. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, como eu falei, a aula tem muito conteúdo, é um assunto bem legal esse, e o nosso tempo também tem limite, então depois vocês dão uma lida aí nesses textos que eu acho que é bem importante, tá bom? E também, assim, acho que é o último item esse, como eu tenho que exercer a minha autoridade? Eu tenho que exercê-la com amor, né? Eu tenho que ter amor pela pessoa e tenho que buscar o bem da pessoa que está sendo submissa à minha autoridade. Não adianta eu querer ser um líder que só quero tirar das pessoas, tirar proveito, né? Tirar vantagem, explorar as pessoas,
aproveitar a pessoa para poder saltar na minha posição. Na liderança cristã que a gente aprende, e aqui no conceito de autoridade e submissão que a gente aprende, a pessoa que é submissa não é menor do que a pessoa que tem autoridade. Pelo contrário, a que tem autoridade é serva da que está submissa. A mulher não é menor do que o marido porque é submissa. Pelo contrário, o marido é que tem que dar vida pela mulher que está junto nessa submissão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o conceito de submissão, tá? A gente está começando da autoridade, né? A gente está começando do lado dos nossos líderes, de quem tem autoridade. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre submissão também, mas quem tem autoridade tem a maior responsabilidade. Quem tem autoridade vai ser quem vai ser mais cobrado. E esses têm uma responsabilidade muito grande por isso, tá? Então, por isso, tem que fazer isso em amor, né? Por quê? Porque a autoridade não vale por si só, mas ela leva em conta o que eu falei para vocês, o servir, né? O se entregar pelo outro, né? Exercer a autoridade de forma que eu sou um líder servo, não um líder chefe que impõe, que é duro, que desrespeita, que maltrata as pessoas, né? Mas é uma autoridade que tem que aparecer espontaneamente, não uma autoridade roubada, usurpada, como o próprio Jesus não fez, mas uma autoridade que é vinda do Senhor naturalmente. Eu vejo, eu posso falar, e eu acho que isso não vai me prejudicar nem no trabalho nem na igreja, eu vejo que muita gente me respeita como autoridade sem eu ser a autoridade delas muitas vezes, né? Na igreja principalmente, eu não sou o pastor, eu não sou o líder do departamento muitas vezes, mas eu percebo que às vezes as pessoas me procuram, né? Por uma autoridade, um respeito que talvez foi vinda do Senhor, porque talvez eu nem tenha competências, né? Às vezes as pessoas me procuram sobre assuntos que eu não conheço, mas que talvez elas enxergam em mim essa autoridade vinda do Senhor. E no trabalho também, eu vejo que eu lidero as pessoas com muita facilidade, mas provavelmente, pelo que a gente está aprendendo aqui na aula, porque eu procuro uma liderança serva, uma liderança que ajuda as pessoas, né? Eu não sou a pessoa mais amorosa do mundo, não sou a pessoa mais empática do mundo, mas eu sempre procuro o bem das pessoas que estão junto comigo no time. E isso torna as pessoas, de certa forma, leais, porque elas percebem que o meu objetivo não é só extrair delas, mas também fazê-las crescer, né, nessa construção que é o trabalho do dia a dia e a liderança que nós temos ali, tá bom? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, eu sou muito falador, Ruth e Diego, fiquem à vontade, tá? Eu gostei da colocação que você falou, né, no respeito da mulher. Antigamente, tinha muita essa questão da submissão, né, do marido. Não, o marido, ele tem que fazer, você não podia nem discutir, né? Eu concordo também, sabe, que a submissão da esposa e do marido e a mulher, a decisão é dele, mas a gente pode sim colocar nossas opiniões, vamos refletir, será que está certo? Será que, né, que o que a gente vai fazer, o que você está pretendendo fazer, vamos pensar junto e tal. Mas antigamente não, eu no caso, né, eu sou bem mais velha que vocês, né, você tem idade do meu filho, acho que mais novo até, e no meu pai era o seguinte, a minha mãe, a gente morava na roça, e meu pai e a minha mãe queria ir para a cidade. Meu pai falou, não vamos, não vamos, não vamos. E a gente sofreu muito morando na roça, até que um dia, sabe, coitada, ela submissa, e ela falou para ele, sempre falando, vamos para a cidade, que as crianças estão crescendo, vai ser melhor para a gente. Aí teve um dia que depois de muito, muito tempo, ele decidiu ir para a cidade. E a nossa vida mudou a partir do momento que ele abriu mão, sabe? Mas a submissão era muito diferente. Hoje em dia, graças a Deus, que as igrejas pregam, sabe? A submissão é você estar do seu lado, você vai tomar decisão, mas vamos juntos conversar. Eu achei muito bacana essa colocação. E até dois exemplos, tá, Ruth? Foi bem legal que você comentou e me chamou a atenção. Vou dar um exemplo do governo e um da família, tá? Até recente, Sim. né? É muito feio quando, por exemplo, o presidente da República é bypassado por um líder de ministério. Nós tivemos casos recentes aí, né? O Mandetta foi um exemplo desse, né? Um ministro da Saúde que não estava seguindo uma determinação que era do presidente. Então, assim, um ministro que, inclusive, não é eleito para ser ministro, é cargo de confiança de quem o elegeu. Então, isso mostra que houve uma ruptura de autoridade ali, né? Ou seja, quem está abaixo, na verdade, está abaixo de uma missão. Por isso que a gente fala a palavra submissão. Não quer dizer que é menor, quer dizer que as missões dessa pessoa,
elas não podem sobressair a missão de quem tem autoridade. Eu falo isso muito com a liderança da igreja e eu vou falar nessa aula explicitamente. O pastor júnior sempre será o pastor júnior da nossa igreja. Nunca ninguém será igual ou maior que ele. E toda vez que alguém tentar ser igual ou maior que ele, essa pessoa não vai conseguir sobreviver dentro da nossa igreja. Porque ele é a autoridade dentro da nossa igreja como pastor júnior. E aí, voltando para a família, é muito feio quando a mulher quer exercer a missão principal da casa. Entendeu? Não quer dizer, você falou muito bem, no passado entendiam mal essa submissão e a mulher era desvalorizada. É uma pena, né? Nós perdemos décadas, milênios, sei lá, muito tempo que as mulheres poderiam ter agregado muito na história da humanidade por uma ignorância dos homens. Essa é a verdade, né? Agora, mesmo com toda essa possibilidade da mulher se destacar, ela não pode esquecer que ela está abaixo da missão, que é a missão que Deus deu para o homem. E isso, às vezes, se confunde nos lares. E aí a coisa começa a se bagunçar totalmente, entendeu? Então, a mulher, claro, ela pode. Às vezes, a mulher é melhor em cuidar das finanças do que o marido. Não tem problema. Ela pode cuidar das finanças, mas ela tem que entender que ela tem que ser submissa. Ela não pode lidar com o dinheiro como se ela fosse a única pessoa do lar que decide. Ela tem que ir lá e conversar com o marido para tomar as decisões. E junto com o marido, os dois vão tomar a decisão. Né? Mas às vezes a gente vê que tem mulheres que elas, às vezes, têm uma liderança mais aguçada que o homem, ela tem um ímpeto maior e ela sai atropelando os bois. E quando isso acontece, gente, é uma atrapalhada só. É triste. Essa é a verdade, né? A intenção, às vezes, é boa, a finalidade que a pessoa está procurando é boa, mas a forma como ela está conduzindo é muito ruim e desastrosa. Essa é a verdade. Sabe, Alex, que nos cursos de Homem ao Máximo, quando a gente está conversando, aquele bate-papo com os homens, eu falo que ali, por mais que é bem sugestivo, né, Homem ao Máximo, a esse movimento, né, feminismo, pô, os caras, não é uma fábrica de machistas que sai dessas salas da igreja, muito pelo contrário. O que a gente mostra ali, até aproveitando o gancho da Ruth, mas realmente colocando a autoridade do homem sobre a mulher, a submissão da mulher ao homem, mas, peraí, é uma só carne, né? E o que eu vejo hoje em dia é essa inversão de valores no quesito submissão e autoridade pela essa mídia, né? Por esses movimentos que a gente vê aí, que de certa forma vem para desestruturar a família tradicional, né? A qual coloca não que a mulher não seja, mas a mulher acima da autoridade masculina, que a gente sabe que quando a gente olha para a Bíblia, é o homem que está ali com essa incumbência por Deus, não é incumbência por homens, e a gente vê o diabo, de certa forma, trabalhando nisso, de uma forma de desestruturar a base familiar da igreja, até nisso. Então a gente vê homens, literalmente, uma cambada de banana, que sabe que a mulher vai tomar a rédea da frente, daí vai assumir o controle, e como o Alex bem colocou, vai virar uma bagunça tremenda, porque não que a mulher não tenha a capacidade, mas é algo dado por Deus ao homem, a responsabilidade. E volto a dizer, os movimentos de hoje em dia olham para a nossa Bíblia e fala, é uma Bíblia escrita por homem, é uma Bíblia de uma sociedade patriarcal oriental, não se encaixa aos moldes nossos aqui. Essa é a mentira que o diabo tem espalhado, né? Você sabe que recentemente eu vi um vídeo, eu acho que é uma pena que eu não salvei, se eu tivesse salvado eu deixaria no link dessa aula de hoje, que falava que o feminismo que existe hoje, ele é de uma ideologia que não tem nada a ver com a valorização da mulher. Na verdade, ele deprecia a mulher, porque ele valoriza as mulheres, mas valoriza nos valores que para eles são o melhor, mas não é o melhor para as mulheres. Na verdade, há uma deturpação ali, né? E eu gostei muito, o cara que falou isso, eu acho que nem era religioso, mas ele mostrou fatos do movimento feminista que mostram assim que não tem compromisso nenhum com a mulher, entendeu? É muito mais um movimento de assim levar à perdição mesmo do que para valorizar a mulher na sua essência de mulher mesmo. E aí vamos seguir aqui na submissão, acho que é importante, né? Então, submissão quer dizer abaixo da missão, né? Ou seja, uma missão subordinada à outra. Isso eu acho que é bem legal. Eu dou graças a Deus pela esposa que Deus me deu, a Priscila. A Priscila é extremamente submissa, tem que agradecer mesmo. Né? Recentemente a gente está mudando de apartamento e
Eu lembro que ela teve a vontade de mudar de apartamento e a primeira coisa que ela fez não foi pedir para mim, mas foi falar comigo, né? Alex, ó, eu tô com esse desejo, o que você acha? Devo procurar um apartamento? Ela sabe que eu sou mais acomodado para mudanças, mas é muito legal isso, porque nós compartilhamos a missão, né? Nós temos uma missão de vida e mesmo que ela tenha ideias da gente melhorar, da gente crescer, é o que a gente está falando aqui, não tem problema, mas tem que casar com a missão principal, né? Tem que passar com essa visão nossa. E é muito bom quando os dois têm essa comunicação, têm esse entrosamento e tomam as decisões juntas, porque a sequência dessa decisão são bênçãos, né? Coisas que vão acontecendo e vão dando certo. Então, mais para exemplificar para vocês. Submissão não quer dizer subserviência, ou seja, ela não quer dizer que eu estou me tornando abaixo, um serviçal, né? Um escravo do outro. E ela não é uma depreciação, não quer dizer que o outro é menor. Só quer dizer que tem uma ordem e que um coopera com o outro naquela mesma missão que foi determinada por Deus, né? No caso, a gente está dando exemplo do casamento, mas nas empresas também funciona e na igreja também. Eu sempre falo, Deus não me escolheu para ser o primeiro nos lugares que eu atuo, Deus me escolheu para ser o segundo, o terceiro, o quarto, não importa, né? Na empresa eu não sou majoritário, eu sou minoritário, na verdade, né? Na igreja eu não sou pastor, eu sou um líder da igreja, mas mesmo assim é bênção quando eu sou um líder que estou abaixo da missão de outro líder, né? Então, como eu disse, no meu trabalho eu estou abaixo da missão do majoritário e eu sigo ele com muito respeito e submissão. Na igreja eu estou abaixo do pastor júnior, que é o pastor presidente, o pastor sênior, e eu sigo com muita submissão. Então, essa estrutura ela tem que ser mantida. Em casa eu já não sou o segundo, em casa eu sou o primeiro, né? Eu sou o homem do lar, o sacerdote, e glória a Deus, que a pessoa que está comigo, escolhi muito bem. Ela segue também essa missão e ela coopera com essa missão, então isso é uma bênção, né? Então, só para a gente continuar aqui, a quem nós devemos ser submissos, né? Primeiro, obviamente, a Deus, tá? Então, todo homem, ele deve temer, honrar e ser submisso a Deus. Então, como a gente falou lá no comecinho, né? Quem tem a autoridade absoluta? Deus. Então, quem é a primeira pessoa que nós temos que ser submissos? Deus. Isso quer dizer, pessoal, acho que eu vou falar aqui, é muito perigoso, mas eu tenho que falar, que se eu não quero ser submisso ao meu marido, eu não quero ser submisso ao meu pastor, eu não quero ser submisso ao meu líder, eu não quero ser submisso ao meu chefe, sabe o que é o melhor a fazer da minha vida? Pular fora dessa estrutura que eu tenho que ser submisso. Não tem muito o que fugir. Porque eu vou ficar a vida inteira sofrendo, lamentando, triste, angustiado de estar ali. Agora, pular fora dessa autoridade tem o perigo que eu vou arcar com as consequências de deixar tudo isso de lado. Dá para entender? Deus tem um plano de uma família até que a morte nos separe. Se eu não quero ser submisso ao meu marido, que infelizmente não é o melhor marido que eu imaginei, eu vou ter como consequências uma separação, uma quebra de alianças e tudo aquilo que hoje não é aula de casamento, né? Depois a gente deve ter alguma aula aí que a gente pode indicar para vocês, ou um casado para sempre, você vai se aprofundar nisso, mas é uma decisão. Vai ter as consequências dela, vai lá na aula que a gente teve passada, né, de desobediência e pecado. Lá você vai entender um pouco mais do que eu estou dizendo aqui. A mesma coisa se eu quero pular fora da igreja. O Diego falou muito bem, né? As pessoas escolhem as igrejas que se adequam melhor a elas. Mas nem sempre são as igrejas que o plano de Deus na vida delas estava estabelecido. Por muitas vezes não saber ser obediente e submisso ao pastor daquela igreja. Tem gente que abre mão de uma bela oportunidade de emprego. Se a pessoa tivesse um pouquinho mais de paciência, obediência e submissão, essa pessoa podia, voar naquele cargo. Mas por falta de paciência, obediência e submissão, a pessoa sai daquela empresa, abre mão rápido daquele emprego e perde a bênção de poder crescer, criar raízes, sabe? Ser honrado naquele lugar. Então, cuidado, tá, pessoal? As autoridades que foram estipuladas para nós em todos esses lugares que a gente está citando, elas foram estipuladas por Deus. E quando eu opto honrar essa autoridade, no final da história eu estou honrando a Deus. Porque eu estou fortalecendo a ideia de que eu confio na escolha dele. E de que ele está no controle, que ele tem as melhores opções. Olha que coisa, né? Então, indiretamente, também existe
essa questão, e aí por isso esse slide, né? Quando eu sou submisso também à minha liderança, eu estou sendo submisso a Deus também. Aqui está o texto de baixo dizendo que Cristo é o cabeça de todo homem. Então, se eu não me submeter a Cristo, eu quebro o elo de liderança. E se eu não me submeto aos meus líderes, eu também quebro esse elo de liderança, né? E eu me torno um rebelde. E aí, todo rebelde, na verdade, está numa condição pecaminosa. Então, muito cuidado. Você que está ouvindo essa aula de hoje, a minha orientação ela você pode optar. Mas optar não quer dizer que você vai sair dessa condição difícil para uma condição boa. Talvez você vai sair da condição difícil para uma condição, muitas vezes, até pior, né? Então, às vezes é melhor enfrentar a dificuldade. Aula passada, ter paciência, né? Ter perseverança para permitir o Senhor te honrar no teu casamento, no teu trabalho, no teu ministério e assim por diante, tá? Isso que eu falei, o que eu falei é perigoso, porque talvez quem está ouvindo a aula pode interpretar da forma errada. Eu estou orientando você a pular fora, mas na verdade eu estou te orientando a cuidado quando bater esse desejo de pular fora, porque a consequência pode ser muito ruim e a bênção que estava preparada lá na frente, você pode muitas vezes se privar por uma decisão precipitada, uma falta de paciência e principalmente por não se submeter principalmente a Deus na vontade e no propósito dele. Segundo lugar, ao homem. Então, depois que eu tenho a submissão a Deus, eu tenho que me submeter ao homem, né? Ou seja, tem gente que tem a filosofia que está aqui, né? Eu só obedeço a Deus. Não vem com esse papo de obedecer ao pastor Júnior. Não vem com esse papo que eu tenho que obedecer ao meu marido. Não vem com essa conversa que eu tenho que obedecer ao meu chefe. Aqui o papo é reto e direto. Eu já aprendi que não existe intermediador entre Deus e os homens, né? É só Jesus e não tem mais ninguém. Cuidado. Quem fala assim está no caminho errado. Está completamente errado. A Bíblia diz, a Ruth leu, está aqui o texto, que todo homem tem que ser sujeito às autoridades. As autoridades foram constituídas por Deus. A Bíblia diz em Efésios que nós temos que ser sujeitos aos nossos pais. A Bíblia diz em Hebreus que nós temos que ser sujeitos aos nossos líderes espirituais. A Bíblia diz em Efésios que nós temos que respeitar os nossos chefes. A Bíblia é tão complexa que ela diz que o escravo tem que respeitar o seu senhor na condição de escravo, gente. Meu Deus, os direitos humanos, o que eles vão pensar desse texto da Bíblia, né? Está falando de escravidão. A atualidade nossa ela é intolerante à escravidão. Ainda assim, a Bíblia diz, se você for submetido à escravidão, seja leal ao seu senhor na condição de escravidão, porque fazendo isso, você está cumprindo a vontade de Deus. Não quer dizer que Deus quer o melhor para nós, a liberdade, tá? Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que se alguém está nessa condição, infelizmente, essa condição foi permissão de Deus e eu devo ser sujeito a essa condição. Claro que o texto está falando, né, num contexto diferente, numa época que a escravidão ela era, vamos dizer assim, uma convenção daquela época. Hoje já é diferente, então nós devemos lutar, né, pela liberdade das pessoas, mas estou tentando contextualizar com o tema que a gente está trabalhando aqui, tá? Então, sem submissão, ninguém chega a lugar nenhum. O problema é que na sociedade atual, essa questão de autoridade e submissão, ela está sendo cada vez mais colocada de lado. Bem lembrado pelo Diego de aulas passadas nossas, né? Porque todo mundo se sente dono de si e ninguém mais tem o respeito de ser liderado por outras pessoas. E a submissão começa na base, começa dentro de casa. E como as bases estão desestruturadas, nós colhemos problemas agora em quase todos os lugares da sociedade, seja no trabalho, seja na igreja, seja em qualquer outro contexto aí que a gente vê do dia a dia. Tá? Estamos numa aula filosófica hoje, né, pessoal? Eu estou seguindo porque o nosso tempo está acabando, então vamos seguir aqui, tá? O exemplo de Jesus eu não vou falar muito aqui, acho que já está claro, a gente comentou, explanou, já falamos em aulas passadas sobre o senhorio. Se você está assistindo só essa aula hoje, vai lá no nosso canal do YouTube, pega uma aula aí, 2, 3 aulas atrás que fala sobre o senhorio de Jesus. Lá acho que você vai poder pincelar melhor esse tema desse slide, tá? Quais são os benefícios para quem pratica a submissão? Primeiro, pessoal,
Quem é submisso se sente protegido. É uma pessoa que não tem o que temer. Principalmente a pessoa submissa a Deus. A Bíblia diz que ela tem autoridade para resistir ao diabo. Ou seja, o diabo não tem o poder na vida daquela pessoa. E principalmente quem se submete à autoridade tem a vida tranquila. A Ruth leu aí no texto, né? Quando você fizer o bem para sua autoridade, você não tem o que temer, porque essa autoridade, ela vai te tratar bem também, né? A Bíblia diz: ore pelos líderes, ore pelo presidente, ore pelo governador, para que eles, a graça, né? Você tenha graça aos olhos deles e você possa viver bem e viver em paz. Então, olha que bênção, né? A gente poder se posicionar dessa forma e ter uma vida tranquila, porque é uma vida voltada para os nossos líderes, em submissão. E dessa forma nós vamos colher grandes frutos, né? E quem é submisso também tem o benefício de, em algum momento, obter autoridade. Ou seja, quem anda do lado de grandes líderes e é submisso, vai ganhando com o tempo a possibilidade de também obter essa autoridade. Né? O caso de Davi é assim, o caso de Jesus também, pessoas extremamente submissas e que no momento certo foram levantadas como grandes líderes no seu tempo e no cenário que viveram. Tá? Quais são os motivos da submissão, né? Primeiro, um motivo que não pode ser o medo de ser punido. Mas eu acho que a submissão ela tem que ser uma consciência por amor. Eu sou submisso àquela pessoa porque eu entendo que ela foi colocada por Deus e que se eu fizer o bem, se eu for leal, se eu for submisso a essa autoridade, eu vou ter vida boa, eu vou ter proteção. Eu não estou falando puxa-saquismo, tá? Eu estou falando submissão assim clássica, né? Pura, uma submissão real, por amor. Principalmente quando a gente está falando do nosso lar e da igreja. Eu acredito grandemente que toda mulher submissa só tem bênção para trazer dos seus maridos, né? Eu não quero acreditar que um marido, estou falando de um marido bom, né? Não estou falando de um marido explorador, violento, longe disso, tá? Estou falando de um homem de Deus, um homem de caráter, um homem ético. Toda vez que ele encontra uma esposa que é submissa, essa esposa só tem bênção, né? Você vê a Priscila, que bênção, ela vinha me procurar para propor uma mudança nossa de casa e a gente conseguir casar a nossa ideia. Que bênção! Ela está sendo abençoada e eu também, né? Nós estamos indo para um lugar melhor, um lugar maior. A gente só tem coisa a colher. Agora, quando minha esposa não é submissa e toma uma decisão dessa de tomar a frente do marido, ela só tem coisas ruins primeiro a colher e pior, ela só vai ter dificuldade com o marido, porque às vezes o marido por pirraça vai dificultar a vida e tudo isso segue de uma forma muito ruim, né? Muito triste principalmente, tá? E para a gente seguir aí, né? A gente está seguindo para o final, que o nosso horário já está chegando. Quais são os perigos da rebeldia? Primeiro que a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Quem semeia a rebeldia, em algum momento ceifa a rebeldia. Pessoas que dividem igrejas, a divisão das igrejas vão perseguir elas para o resto da vida. Elas vão viver sempre com medo dos líderes que estão ao lado dela e com medo de que elas também sofram traição, né? Cônjuges que traem sempre vão sofrer com traição, seja por parte deles ou por parte de outro cônjuge. É comum que quem trai sempre tem medo de ser traído, né? Porque vive com a traição rondando por si. Então, a Bíblia é muito clara nisso. Quem semeia a rebelião não tem como colher coisas boas. E aí eu vou trazer aqui dois exemplos, né? A primeira do próprio diabo, Satanás, né? Ele foi o primeiro rebelde, ele é um rebelde até hoje, e o resultado da rebeldia dele, todos nós sabemos, né? Foi a destruição, foi a perda da posição de querubim da guarda, né? Foi o rebaixamento, foi a perda da glória de Deus, coisa que nós já falamos bastante, inclusive, né? Em outras áreas também. Ele deixou de ser querubim e se tornou o diabo, se tornou o caluniador, o adversário, o Satanás, que é o inimigo. Poxa vida, né, gente? Olha o preço, olha o resultado, olha a consequência de uma rebeldia. E posso falar para vocês, professores aí, Ruth, Diego e os alunos, o fim do rebelde sempre vai ser um fim triste. Olha o filho pródigo, ele achou que dividir os bens do pai e viver a farra ia ser aquilo que ia completar a vida dele. E no final ele viu que ele abriu mão do que era mais precioso. Ele se rebelou contra o pai, mas depois ele viu que a única pessoa que ele podia correr de volta e que estaria de braços abertos era o pai.
que até os porcos do pai comiam o resto de comida boa. E ele estava lá sofrendo no meio da perdição, né? E que ele podia voltar. Então, e que pena, né? O inimigo não vai poder voltar, porque ele já foi condenado. Mas nós temos a possibilidade de voltar, né? Os braços do pai estão estendidos. Outro exemplo muito grande de Adão e Eva. Gente, Adão e Eva teve o privilégio de viver o jardim, do contato com o pai na viração do dia, mas se rebelaram, desobedeceram, não foram leais ao Senhor e sofreram com a queda. E nós sofremos com as consequências e sabemos dela até os dias de hoje. Quantos exemplos bíblicos, coloquei aqui alguns, né? Acã, que pagou com a própria vida e a vida dos familiares, Datã, Coré e Abirão, que se rebelaram contra a Moisés e Arão e foram engolidos pela terra. Saul, que se rebelou contra Deus, né, na desobediência e rebeldia e perdeu o cargo de rei. Judas, que traiu Jesus e tinha a oportunidade de pedir perdão ainda ali na cruz e se matou na rebeldia, e tantos outros exemplos tristes da Bíblia e que nós temos ali descritos para a gente poder também ter como uma referência e um exemplo do que não devemos fazer. Bom, estamos já na reta final do horário, então acho que a gente já pode fazer aqui as conclusões e a aplicação final. Primeiro eu acho que a gente pode aqui resumir essa aula na conclusão com essas duas frases que são bem legais. A primeira na nossa posição de autoridade, a gente precisa pedir para Deus graça, sabedoria e discernimento, para que nós possamos exercer a nossa liderança e a nossa autoridade, seja em casa, na igreja ou no trabalho, com amor, com empatia, servindo o nosso próximo com o exemplo de Jesus. E no nosso lugar de abaixo dos nossos líderes, com submissão, com fidelidade, com amor e com lealdade. Se você que está ouvindo essa aula hoje não for o diretor, o sócio majoritário da empresa, se você não for o pastor da empresa, que é o líder cabeça, mas você for, de alguma forma, algum líder, supervisor, coordenador, eu só quero afirmar uma coisa para você que eu indiquei para o Diego, inclusive. Tem um livro que chama O Líder 360. Esse livro ele fala sobre o líder que está na posição média do escalão de liderança de uma igreja ou de uma empresa. E ele é muito legal, porque ele dá dicas de como você lidar com quem está acima de você e como você lidar da melhor maneira de quem está abaixo de você. O livro é escrito por um pastor muito legal, um pastor de carreira, mas que também tem visão de empresa. Então, independente de qual for o seu foco, se for para a empresa ou para a igreja, leia. Vai dar muito bem para você ler, né? Se você é cônjuge, eu vou dar outra dica para você ler. Lê o livro Casamento Blindado. Ele é escrito pela filha do Edir Macedo e ele é muito bom. E ele fala sobre como você lidar dentro do casamento tão bem quanto você lida com os seus chefes dentro da sua empresa. Acho super legal, ele tem uma visão bem bacana que você muda um pouco a visão do trabalho. E quando a gente fala da questão de submissão e lealdade, eu quero deixar um livro que eu tenho lido que a gente vai trabalhar com a liderança, que é o Lealdade e Deslealdade. Indiquei para o Diego também, ele já comprou. Vale a pena ler esse livro porque ele fala sobre como todos nós, no papel de liderados, seja por Deus, seja por homens, devemos ser leais aos nossos líderes, assim como nós aprendemos com Jesus. Para a gente terminar, né, que nós possamos respeitar e ser submissos àqueles que o Senhor colocou à nossa frente para nos guiar. E uma aplicaçãozinha final, como a gente tem feito em muitas aulas, né? A primeira é uma pergunta para você pensar nessa aula de hoje e refletir. Como você tem exercido a sua autoridade como pai, como mãe, como líder na igreja, como profissional no seu ambiente de trabalho? Pensa nisso. Ore sobre isso. Peça a Deus direção, revelação, iluminação para que você exerça da melhor maneira esse cargo. Outra pergunta, como é que você paga os seus impostos e as suas taxas, independente do que você tem aí no seu dia a dia? Você tem sido fiel nos dízimos, nas ofertas, ou você tem retido aquilo que o Senhor tem te dado, né? E para a gente terminar, você tem sido submisso ao seu líder espiritual, ao seu discipulador, ao seu pastor, ao líder de ministério, de departamento? Ou você é aquele que gosta de seguir a orientação dos outros
ficar ouvindo pregação de outras igrejas, ficar no YouTube ouvindo um monte de ideia, mas não respeitando muitas vezes a orientação que Deus tem dado para o seu pastor, para o nosso pastor, que é o pastor das ovelhas. Cuidado, porque esse é um caminho perigoso, esse é um caminho que pode te levar a trilhar o processo da deslealdade. Não é ruim aprender, eu também tenho a sede muitas vezes de aprender, mas nós temos que saber que a gente tem uma linha de autoridade que tem que ser seguida e nós não podemos deixá-la de lado, tá bom? Olha, gente, eu sou suspeito porque eu dei aula sobre o tema de hoje, mas esse é um tema que eu gosto muito, mas o tempo é muito curto e já acabou, né? Por isso a gente tentou ser muito, assim, sintetizar o assunto, até peço desculpas, né? Não dei muito espaço aí hoje para a Ruth e para o Diego, mas é que é um tema, assim, muito legal. Eu vou tentar indicar na semana que liberar para o pessoal da liderança da igreja assistir, porque eu acho que isso é muito importante, mas que isso possa ficar no coração de vocês, que vocês possam orar sobre isso. Eu tenho orado muito. Eu terminei recentemente o Lealdade e Deslealdade, terminei recentemente o Líder 360. Foram livros que eu escolhi, já estavam nos meus livros aqui em casa, guardados na caixa, e eu ressuscitei eles para ler, e estou muito feliz por ter lido eles esse ano. E calhou aí, né? Deus preparou o ambiente dessa aula junto com esse tema, usou a vida aí do Rotirote, do pastor, para mudar as classes, os professores, e eu acho que Deus, na sua infinita inteligência, foi muito assertivo de nos colocar aqui nesse momento juntos, para a gente poder compartilhar disso. Eu espero que você tenha sido abençoado, e eu vou pedir para o Diego agora orar. Acho que nós começamos com a Ruth, né? Hoje eu vou terminar então com o Diego, para a gente agradecer por essa aula de hoje, e a gente faz as considerações finais. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus, obrigado por mais esta rica oportunidade a qual o Senhor nos cede em aprender mais de Ti, ó Pai, mais dos Teus preceitos para as nossas vidas. Alcança a vida de cada aluno, Pai, que assiste essa aula, a cada pessoa, Senhor, que de certa forma o Senhor possa trabalhar, Senhor, a cada aula em nossos corações. É o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, Amém. primeiro, desculpa se qualquer coisa que eu falei tiver alguma coincidência, tá? É mera coincidência, tá? Pode ficar tranquilo que a ideia dessa aula não foi acusar nada, ninguém, ou nenhuma situação que coincida com a aula, que o tema fala abertamente sobre isso, então não tínhamos fazer diferente. E segundo, obrigado pela paciência mais uma vez, por essa 1 hora de aula, e que Deus te abençoe grandemente, que você possa ser um líder melhor, uma autoridade melhor aonde quer que seja que você exerça, e você seja muito submisso com seus líderes, porque eu tenho certeza que isso será bênção para a sua vida, para toda a organização, para toda a igreja, para todo lugar que você estiver, inclusive o seu lar também, tá bom? Deus te abençoe fortemente e um grande abraço aí para você e que seja uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém.